Shalom, shalom, boa tarde. 22 de Kislev, 5.784, a contar da criação. 5 de dezembro de 2023, é a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós estamos na Parashá Vayeshev, que significa e ele estabeleceu. É a nona Parashá dentro do livro Bereshit, Gênesis, que nós estamos nesse novo ciclo dos estudos de Torá. Hoje é terça-feira, é o terceiro dia da semana para o Shabat. E nós estamos aí então, nesta semana nós temos a preparação para Hanukkah e também Shabat, o sagrado dia do Shabat. Na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas e 44 minutos, inicia-se o primeiro dia, a primeira noite de Hanukkah, com acendimento da primeira chama da primeira noite de Hanukkah. Vamos falar sobre isso também. Baruch Hashem. Temos aí também o próprio Shabat da semana, o Shabat semanal, que vamos estar falando. Há vários itens, para nós comentarmos, conversarmos dentro do nosso shiur de hoje e dos próximos dias sobre Hanukkah. E aí nós estaremos falando mais com enfoque a isto. A nossa Parashá da semana, ela está no livro de Gênesis, Bereshit, e nós estamos aí no capítulo 37 até o capítulo 40 e o verso 23, que é concernente a Parashá da semana. Ok? Baruch Hashem. A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, está aí já, conectada em à tarde com a Torá. Baruch Hashem. Hoje nós estaremos vendo sobre a questão da necessidade de um mentor espiritual. Nós precisamos de um mentor espiritual, de um líder espiritual. Sobre a questão da confiança realmente na providência divina, que é o fator, a base de todas as coisas. E o terceiro elemento para hoje é evitar a negatividade. Nós estamos vivendo um mundo muito materialista, mas também muito negativo, onde você observa aí as coisas e sempre trazendo mensagens negativas. Então vamos conversar sobre esta questão aí. A quinta-feira, a partir das 18 horas e 44 minutos, nós iniciamos aí então a questão de Hanukkah. Então, a questão de Hanukkah, nós temos 2 eventos em cada dia. A partir da quinta-feira de agora, dia 7, até na outra quinta-feira, dia 14, nós temos sempre 2 eventos. Que 2 eventos são esses? Nós temos o primeiro evento no lar, na própria família, na própria casa. E o segundo evento é exatamente na sinagoga ou comunidades Beneinor, sobre a reunião e o acendimento das luzes junto com a comunidade, e aqueles que estiverem fazendo transmissões nas suas lives e etc. e tal, para estar essa confraternização entre os amados, Então são esses 2 eventos. O primeiro evento, família, é o horário oficial do acendimento das luzes de Hanukkah, ok? E então, é importante, aqueles que não adquiriram o calendário Beneinor, que é o calendário judaico Beneinor, 5.784, é importante poder realmente adquirir anualmente o calendário judaico Beneinor, porque aqui você tem não somente o calendário gregoriano, os dias normais da semana, janeiro a dezembro, em companhia limitada, mas você tem essencialmente as datas judaicas, em que os Beneinor podem estar conectados para poder fazer o acompanhamento das porções da Torá semanais, os horários dos acendimentos das luzes especiais de Shabat, os horários especiais dos acendimentos das luzes de Yom Tov,
que nem o caso, por exemplo, do primeiro dia do mês, né? E assim sucessivamente, festividades. E nós temos agora aqui a questão de Hanukkah, onde nós estaremos aí a partir de quinta-feira fazendo esse acendimento, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos, por exemplo, na quinta-feira, às 18 horas e 44 minutos, é o horário oficial do acendimento da primeira chama de Hanukkah, na casa, nos lares, ok? Então, esse é o primeiro horário e é o primeiro evento de cada dia. Primeiro no lar, primeiro na família, né? E nós estaremos reunidos na nossa sinagoga Benei Noach regional Bauru, da cidade Sem Limites para as nações. Nós estaremos aí reunidos a partir das 20 horas e 15 minutos para darmos o acendimento juntos na comunidade e junto com aqueles que estarão conosco na reunião pela internet, né, por esse canal aqui do Facebook. Então aí nós estaremos reunidos juntos em comunidade fazendo o acendimento das luzes especiais de Hanukkah, ok? Lembrando que nós vamos seguir, né, nós vamos seguir o guia, o mini guia Hanukkah para Benei Noach, né? Esse mini guia Hanukkah de Benei Noach, 5.784, ele é supervisionado pelo nosso rabino, a nossa liderança, Rav Yaakov Gerenstadit, né? O nosso rabino que fez a compilação e liberou esse mini guia de Hanukkah, ok? Então, começa ao pôr do sol da quinta-feira, que é o dia 25 de Kislev, 5.784, né? E é aí que corresponde exatamente ao ano, ao dia, né, 7 de dezembro de 2023, né, o nosso calendário comum, ok? E vai terminar no dia 2 de Tevet, 5.784, que é dia 14 de dezembro de 2023. Hanukkah comemora a reinauguração do Templo Sagrado de Jerusalém, após a vitória dos Macabeus, que eram sacerdotes que estavam liderando uma resistência contra o helenismo, né, os exércitos gregos, que queriam de todas as formas não exterminar o povo judeu, mas queria exterminar a sua fé, a sua referência de vida, a sua referência milenar, né? Então os gregos eles estavam mais preocupados nesse sentido de exterminar a mentalidade judaica, a vida judaica, né? O estilo religioso judaico, a vida judaica. Então queria exterminar dessa forma, não eliminando, assassinando os judeus em si, né? E aí então realmente os Macabeus, né, liderado por Matitiahu Macabeu, então fez a resistência aí, né? E depois da vitória, então a reinauguração do templo, né, que comemora Hanukkah, né? Então ela é celebrada durante 8 noites, né, ou 8 dias consecutivos, através do acendimento da Hanukkah. Aqui nós fazemos uma observação, né? Hanukkah é aquele candelabro de 9 braços. Aquele candelabro, né, a menorá de 7 braços, né, pela ortodoxia Chabad, né, pela ortodoxia judaica, ela não é permitida ser feita, não é permitida ter em casa, não é permitido ter posse dela. Por quê? Porque são objetos sagrados do templo. E os objetos sagrados do templo não podem ser retirados do interior do templo. Não se pode fazer cópias, porque elas são peças sagradas que devem estar e permanecer no interior do Beit HaMikdash, o templo,
ok? E tanto é que quando o mexicano tabernáculo no deserto, né, quando o povo se locomovia, somente os Kohanim poderiam tocar, devidamente embalados para não ficar à amostra e serem transportados até o próximo local onde o povo estaria então fazendo a sua parada, e então o mexicano deserto era erguido e os seus objetos eram devidamente colocados no interior do mexicano, tabernáculo no deserto. Então, por isso, né, caso você tenha, isto é uma orientação, não é uma ordenança, né, lembrando que nós precisamos fazer as coisas de forma voluntária, com kavaná, que significa verdadeira intenção do coração, por amor a Hashem. Se por acaso você tem uma menorá de 7 braços, né, embala ela, embrulha e guarda num lugar muito bem guardado e deixa guardadinho ali. Não deixa de forma externa, né, para que fica visível, ok? Então a Hanukkah de 9 braços, ela é permitida ter na casa, porque ela não é objeto do templo, ok? Ela não é objeto do templo, somente a de 7 braços que é objeto do templo. E a Hanukkah de 9 braços, ela é exatamente para ser utilizada nos lares, principalmente em Hanukkah, ok? Durante os 8 dias, fazer o acendimento das 8 luzes de Hanukkah. Por quê? Porque há, de fato, né, nesse sentido, um milagre a ser divulgado. O milagre de Hanukkah. O milagre de Hanukkah não é a vitória militar, mas é sim o milagre do óleo, do azeite, que foi localizado uma ânfora, uma única ânfora, inviolável, né? Vejo bem que, voltando a falar sobre a prática, né? A ofensiva helenista, né? Era fazer com que o povo judeu viesse falhar na sua santidade para com Deus. Então, quando eles invadiram o templo, eles foram no depósito onde haviam as ânforas com reserva de azeite para a manutenção da menorá de 7 braços no templo, certo? E aí eles violaram os lacres. E simplesmente o que eles fizeram? Eles pegaram nas ânforas o lacre onde estava ali, né, o selo sacerdotal, então eles violavam o lacre. Eles não abriam as garrafas, eles não faziam nenhuma mistura do azeite. Eles apenas tocavam o que não era permitido para um incircunciso, um não-judeu. Era proibido tocar nas ânforas, somente os Kohanim poderiam tocar. E dentro desse aspecto aí, então, ainda mais, né, idólatras tocando as ânforas já por si só se tornava, as ânforas já se tornavam impuras. E ao violar o lacre, aí então eles estavam confirmando realmente que aquela ânfora era impura para pegar do seu azeite e levar ao interior do templo e colocar na menorá de 7 braços para o acendimento. Então vejam bem a malandragem, né, a astúcia do inimigo. Então eles simplesmente foram no depósito, tocaram nas ânforas, que não é permitido a não ser apenas os Kohanim, os sacerdotes, violaram o selo, mas não abriram as ânforas, porque eles sabiam que só isso já era o suficiente para que as ânforas fossem invalidadas, por causa que elas se tornaram impuras. Então eles queriam que realmente os judeus, eles pegassem daquelas ânforas e utilizassem no templo, né, colocassem na menorá, e assim eles estariam colocando um azeite impuro para a presença de Hashem. Então, quando realmente houve a vitória, e então aí foram para os macabeus, era uma tribo de sacerdotes, eles foram lá e viram que as ânforas estavam todas violadas, com exceção de uma única ânfora. E essa ânfora, ela dava apenas para um dia,
do acendimento da menorá de 7 braços. E aí que aconteceu o milagre, né? Aquela ânfora, aquele azeite que era apenas para uma noite, ela ardeu durante 8 dias consecutivos, o tempo hábil para que os Kohanim pudessem fazer uma nova safra de azeites, né? E assim pudessem ter o seu depósito refeito, devidamente purificado, né? O próprio depósito, e bem como as ânforas novas, elas estariam ali, né? Puras e invioláveis. Então, o milagre exatamente de Hanukkah é divulgar, aliás, a mitzvah de Hanukkah, né, o preceito, o mandamento, a lei de Hanukkah, é exatamente divulgar o milagre de Hanukkah, que é isso que nós acabamos de falar. Por isso que a Hanukkah de 9 braços, ela precisa ficar visível para quem passa a rua, à frente da sua casa. Ah, mas eu tenho um muro muito alto. Então abra o portão, pega a sua Hanukkah, coloque ali no portão e fique ali, lendo salmos, recitando salmos, até que a chama se apague. Aí depois você então recolhe a Hanukkah e fecha o seu portão. Se você mora em apartamento, coloque na janela, porque em algum lugar alguém vai ver que tem uma chama diferente, uma luz diferente. Então você está divulgando o milagre de Hanukkah, ok? E obviamente não restam dúvidas de que com quem você tiver contato, divulgue o milagre de Hanukkah, né? Hanukkah não é festa de Natal. Natal não tem nada a ver com Hanukkah, ok? Então não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Hanukkah é o milagre do azeite que no templo, que era para dar por um dia, e ele ficou durante 8 dias. Deus multiplicou aquele azeite para que o milagre acontecesse. Ok? Então, esta é a importância do milagre. Então, como os Beneinôs, não judeus, não têm obrigatoriedade nenhuma, né, nesse sentido, de cumprir Hanukkah, né, com o acendimento das suas luzes. Porém, se nós o fazemos de forma voluntária, espontânea, por amor a Hashem, né, então, de fato, nós, né, precisamos obedecer a nossa orientação rabínica. Não é cada um fazer de forma que bem entende, né? E é por isso que nós vamos ver, dentro do nosso shiur de hoje, que nós precisamos de um mentor, um orientador, ok? O nosso orientador é o nosso Rav Yaakov Geranstad, que é o nosso rabino, né? É a nossa liderança. Um monte de rabino pode dizer A, B e C, mas o que importa para nós é o que o nosso rabino diz. Como diz o Pirkei Avot, né? No capítulo 1, verso 6, que fala, né? Procure para si um rabino e siga as suas orientações. Ok? Então, essa é a questão. Então, nós precisamos de um mentor espiritual. E o nosso mentor espiritual, a nossa liderança, é o Rav Yaakov Geranstad. Por isso que esse mini-guia Hanukkah é para os Beneinôs, ok? Então, portanto, né, faz nesse sentido aí, ok? Amanhã, aliás, quinta-feira, que é o nosso próximo encontro, né, da tarde com a Torá, de terça, quinta e sábado. Aí na quinta-feira nós estaremos falando aí sobre como que se faz o acendimento das luzes de Hanukkah, ok? Baruch Hashem. A Vânia Ivonete, já falamos da presença dela por aí, né? O casal Maristela Maciel Correia Pereira e o marido Ronaldo, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, está por aí. A Miriam Barros, de Brasília. O Edson Batista Filho, né, de Maringá, Paraná, né? Ele e a esposa Gisele. É isso mesmo, né, Edson? Não troquei o nome da esposa, não, né? Baruch Hashem. Aparecida Silva, que é aqui da nossa sinagoga Beneinôs Regional Bauru, né, também presente. A minha querida irmã Isabel Marmol Piso, lá de Franca, né, que está aí também conectada. Te amo, querida irmã. Bênçãos aí para ti, Camila, Guilherme,
família, bem como o Chico, né, o nosso Chicória, Francisco, nosso irmão aí, Baruch Hashem. A Marli Stael Silva Monteiro, né, de Espírito Santo, de Vitória Espírito Santo, o Arthur Junqueira, né, que mora aqui em Bauru, e quando pode ele frequenta lá a Sinagoga Benedor Regional Bauru, Baruch Hashem, né, estamos aí. Então, amados, nessa semana nós temos a Parashá Vayeshev, e ele estabeleceu no capítulo 37 até o capítulo 40 e o verso 23, ok? A nossa Parashá, né, fala sobre, e ele se estabeleceu, falando sobre Yaakov, que ele de fato, como diz o verso 1, né, do capítulo 37, Yaakov estabeleceu-se na terra de seu pai, que seu pai habitara, na terra de Canaã. Né? Então esse primeiro versículo aqui traz uma mensagem assim, que Yaakov se estabeleceu para ter paz e sossego, mas as coisas não foram exatamente desta forma, né? Então, segundo Rashi, ele escreve, quando Yaakov procurava se estabelecer em paz, a ira de Yosef contra os seus irmãos saltou à sua frente, e isso trouxe grandes perturbações na família. Assim como pôde uma paraxá que fala sobre a desordem da vida de Yaakov se tornar conhecida como Yaakov se estabeleceu, significando que era para ele ter paz e tranquilidade. Na verdade, o pedido de Yaakov para paz e tranquilidade foi concedido eventualmente por Deus, como vemos que em seus últimos 17 anos de vida no Egito, junto com todos os seus filhos, né, ele teve uma vida calma e confortável, teve realmente paz e tranquilidade, os últimos 17 anos da sua vida. O que apenas aconteceu foi que quando Yaakov buscou paz, Deus quis dar-lhe uma paz e tranquilidade mais sublime do que ele mesmo merecia, né? Por isso Deus lhe enviou a aprovação com Yosef, a fim de desafiar Yaakov e assim elevá-lo espiritualmente ao nível no qual ele seria merecedor de uma paz maior, né? Então nós vemos aqui que Yosef era de fato o queridinho do papai, né? E tanto é que está escrito que Yaakov o amava, né? E fez para ele uma túnica especial. E por que Yaakov o amava tanto assim? Porque era filho da sua velhice, né? E também o filho com a sua amada Rachel, né? Então, era o filho da sua velhice, né? Então, traz essa questão, por isso que ele amava dessa forma aí, né? Depois que Yosef é vendido ao Egito, né? Então entra aquele período conturbado na vida de Yaakov, e então aquilo que seria para ser estabelecido em paz e harmonia vira um tormento muito grande para a vida dele, né? Então por isso Deus lhe enviou a aprovação, porque Deus queria dar a ele condições para ele obter mais méritos e dessa forma ele pudesse realmente ter paz e tranquilidade a um nível muito maior, muito superior, tanto no tempo presente dos seus dias, como também no Olam Rabá. Então, o que os nossos mestres nos falam dentro desse aspecto aí, é que antes de nós reclamarmos das nossas provas, dos nossos testes, dos nossos momentos de aflição, angústia ou coisas semelhantes, nós precisamos parar e pensar, o que é que Deus tem de melhor para mim? O que será que Deus está reservando de bom para mim? Qual é a dimensão da sua bênção para a minha vida diante desta prova, desse teste ou coisa semelhante? Então, por isso é importante nós buscarmos em Deus a resposta, antes de reclamarmos ou falarmos alguma coisa, no sentido negativo. Por isso, nós precisamos tirar da nossa palavra, né, e das nossas ações questões negativas. Nós precisamos ter mais positivo. Bom, lembra aquele ditado que diz assim, não tenho tudo que eu quero,
mas tudo que eu tenho, Deus me deu, Baruch Hashem. Esse é um ditado que, ele é um ditado popular e que, sem sombra de dúvidas, tem muita conexão com a nossa vida real e a nossa vida espiritual. Que é exatamente isso, é procurar olhar as coisas de forma positiva e não de forma negativa. Então, não tenho tudo que eu quero, mas tudo que eu tenho, dou graças, porque foi Deus que me deu, Baruch Hashem, amém. E aí você adquire méritos, e Deus ele vai te acrescentando aquilo que é necessário para o seu dia a dia. Então, por isso a nossa paraxá, né, é chamada de Vayeshev, né, se estabeleceu. Nós lemos sobre as provações que Deus enviou a Yaakov para elevá-lo espiritualmente a uma condição na qual ele poderia viver uma vida totalmente harmoniosa, tanto nos seus dias como no Olam Rabá. Ok? Então, em resumo, essas são as grandes mensagens que nós temos dentro da nossa paraxá, ok? Chegando por aí, o Ivan e a Áurea Lisboa, lá de Belém do Pará, Baruch Hashem. A tranquilidade de Yaakov, ela foi perturbada, como está no princípio da nossa própria paraxá, né? Que traz essa questão, né? Yaakov estabeleceu-se na terra que seu pai habitara, na terra de Canaã. Esses são os acontecimentos dos descendentes de Yaakov, até eles finalmente se assentarem. Yosef tinha 17 anos de idade, né, quando começam esses relatos aqui. E já no próprio verso 2, no seu finalzinho, diz, né? Yosef costumava trazer relatos de seu pai do comportamento de todos os filhos de Leia, que ele julgava que eles eram maus, né? Então, aqui Yosef, ele agia de uma certa forma, aí, por assim dizer, como aquele que leva e traz, né? Um fofoqueiro. E esse é um perigo muito grande, né? A fofoca, falar as coisas. E Yosef fazia isso, era um péssimo costume. E por causa disso, ele levantou realmente a ira dos seus irmãos contra ele. Então, os demais irmãos de Yosef, já mais velhos do que ele, eles tinham uma visão espiritual realmente dos filhos de Yaakov. Eles tinham uma visão realmente espiritual, celestial, realmente sobre a questão dos descendentes de Yaakov, a sua missão na terra. E quando Yosef se comportava dessa forma, então os próprios irmãos reunidos falaram, Yosef é uma ameaça para cumprirmos a nossa missão. Porque não pode ter um fofoqueiro no nosso meio que fica colocando o pai contra nós e nós contra o pai por causa da fofoca dele. Então ele é uma ameaça à harmonia da família e ele é uma ameaça para cumprirmos a nossa missão, que é realmente trazer qual é a missão essencial do povo judeu. É trazer a presença divina, é trazer luz divina, é fazer com que a Shekhinah de Hashem realmente esteja do céu para a terra, é trazendo o céu para a terra. E nessa contrapartida, Yosef estava sendo, na visão dos irmãos, estava sendo uma ameaça à concretização desta missão. Por isso que eles se reuniram para realmente dar um fim em Yosef. Ok? Então essa é uma das coisas, o porquê que os irmãos entraram em choque contra Yosef, né? Ele agia realmente de forma negativa e de forma fofoqueira, né? Maledicência. Nós não podemos entrar dentro do aspecto de fofoca. Isso é perigoso. É muito perigoso isso daí. Ok? Então, é isso que nós precisamos tomar cuidado aí, né? E esse é o exemplo de Yosef dentro desse aspecto. Porém, o que nos chama a atenção aqui é sobre a questão do sofrimento, né, que foi realmente como prova dada a Yaakov. Então, os comentários de Rashi sobre isso diz assim,
A provação inteira do desaparecimento de Iosif durou um total de 22 anos. Iosif tinha 30 anos quando ele foi designado vice-rei do Egito, como consta lá no capítulo 41, verso 46 aqui de Gênesis. E ele se reuniu com o seu pai 9 anos mais tarde. Após 7 anos de prosperidade que o Egito teve, onde ele teve aquele plano para poder armazenar os alimentos, para não ter falta na época dos 7 anos de escassez que haveria, né? E então foram 7 anos de prosperidade e 2 anos de escassez. Então foi dentro desse aspecto de 2 anos de escassez que realmente Jacó enviou seus filhos para o Egito para trazer alimentação. Aquele encontro com Iosif, que os irmãos não reconheceram Iosif, certo? Iosif reconhece os seus irmãos, prepara situações para que realmente ele tirasse a prova se realmente os seus irmãos já, como diz, se já tinham realmente cessado o seu ódio contra ele, né? Então, no final dos 2 anos de escassez, próximo já ao final dos 2 anos de escassez, é quando de fato Jacó e toda a sua casa, que fala lá 75 almas que desceram ao Egito, vão para o Egito para poder ali fazer morada, né? Porque aí realmente Iosif já se faz conhecer, ele dá sinais ao seu pai que é ele mesmo, e aí então ele resolve mudar para o Egito para que a família não viesse a desaparecer por causa da escassez, da seca e da fome, ok? Então aí soma-se 9 anos, 7 anos de prosperidade e 2 anos de escassez, quando Iosif finalmente encontra o seu pai. Então, o que significa, segundo Urash, é que Iosif estava com 39 anos de idade. Como ele fora vendido à idade de 17 anos, concluímos que o incidente inteiro durou 39 anos menos 17, né? Então, 17 anos ele foi vendido, né? Então, tirando dos 39 anos de idade de Iosif, 39 menos 17 dá exatamente 22, né? Então, por isso é que Iosif, quando se encontra com seu pai, são transcorridos 22 anos do seu afastamento do seu pai, ok? Sobre a questão dos sonhos de Iosif, né, que ele teve com referência nos seus 2 sonhos, né, os feixes, né, e a questão das vacas, né? Então nós temos aí 2 aspectos a podermos realmente refletir dentro desse sentido, segundo os nossos mestres dentro desse comentário, principalmente de Urash. Iosif teve 2 sonhos, um sobre assuntos físicos, que é relacionado exatamente à amarração dos feixes, e outro sobre assuntos espirituais, onde ele teve o sonho lá do sol, da lua, das estrelas, que são corpos celestes. Não obstante, ambos os sonhos compartilham exatamente a mesma mensagem. Isso nos ensina que as questões físicas e espirituais do judeu não devem ser separadas uma da outra, mesmo que cada um contenha sua própria mensagem. A pessoa deve alinhar seus assuntos físicos e espirituais de modo que um complemente o outro. Por exemplo, as atividades físicas, como por exemplo comer e beber, deveriam ser feitas por amor aos céus, ou seja, por amor a Hashem, para que a pessoa servisse a Deus de forma apropriada, né? Então, o que nós temos aqui dentro desse aspecto? Trazendo novamente a visão, e isso é uma visão que vem desde de Bereshit, no princípio, e ela vai se concretizar no Monte Sinai, onde tivemos a outorga da Torá. Então, até o Monte Sinai, né, havia exatamente essa questão de que parecia
que era muito difícil, muito dificultoso realmente o céu vir para a terra, ou seja, a presença divina. Então, parecia mais dificultoso esta realidade. A harmonia entre o mundo físico e o mundo espiritual é muito conturbado. E os nossos patriarcas tiveram realmente muitos contratempos por causa dessa questão aí. Mas desde o princípio, nós temos aí a orientação divina de que o mundo espiritual e o mundo físico precisam de equilíbrio. Que as nossas questões físicas e as nossas questões espirituais precisam de equilíbrio, harmonia. Então, essa é a questão aí. Então, nós precisamos estar atentos dentro dessa questão. Então, um exemplo que daqui atividades físicas, como comer e beber, deveriam ser feitas por amor aos céus, né? Por amor a Hashem. Por isso que é importante, nesse aspecto, nesse exemplo que está sendo dado aqui, é por isso que é importante você fazer preces antes de se alimentar. As preces abençoando os alimentos, as preces pedindo permissão àquele que é o soberano, o dono de tudo e de todos os 4 reinos, pedindo permissão a ele para poder desfrutar dos alimentos que ele faz com que venha a terra produzir e venha trazer o pão para o sustento do ser humano. Então, ele está dizendo aqui, quando nós agimos de forma física, por exemplo, comer e beber, você faz a prece de agradecimento. Por exemplo, nós vamos tomar água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehakoni Riab Divarô. Ok? Então, quando nós vamos fazer esse ato, simplesmente beber água, e nós fazemos uma prece, nós estamos abençoando, Shehakoni Riab Divarô, certo? A água, estamos rendendo a Hashem o agradecimento devido, por ele nos conceder de podermos nos desfrutar daquilo que ele faz a terra produzir, e assim, sem sombra de dúvidas, nós vamos tendo a bênção e nós vamos unindo o mundo físico e o mundo espiritual. Baruch Hashem. Então, você faz com que, de fato, a água, no caso específico que nós vamos tomar, você faz com que ela se torne sagrada. Você faz com que realmente a comida seja sagrada. Então, por isso que é importante, dentro desse aspecto, a questão da própria ética, né? Colocar no prato aquilo que você vai comer e não sobrar para jogar fora. É algo sagrado. Você abençoou, você pediu permissão para poder desfrutar. Então, coloque no prato o suficiente para você comer. Ponto final. Se for repetir, é uma outra história. Mas pelo menos não vai sobrar e ter que jogar fora, ok? A Miriam Oliveira Vidal também chegando por aí. Esqueci sua localidade, Miriam. E também a Yaritza Verônica Sanches Rubles, né? Ela é lá do Chile. Então aí nós estamos aí lá no Chile. Então estamos chegando no Chile nesse momento especial aqui, à tarde com a Torá, né? Miriam Oliveira Vidal, Rio Grande do Norte, Baruch Hashem, né? E a Yaritza lá do Chile, né? Somando conosco aqui em A Tarde com a Torá, Baruch Hashem. Lembra que a gente sempre fala das cidades sem limites para o Brasil e para as nações, Baruch Hashem. Que o Eterno nos dê graça e faça com que isso frutifique cada vez mais, não é verdade? Baruch Hashem. Então vejam bem, amados, que as nossas atividades seculares, físicas, nós precisamos consagrá-las, santificá-las, trazer o nível espiritual para dentro do nosso mundo físico. Então, todas as vezes que você for fazer qualquer coisa, você faz preces, pede a bênção e etc e tal, você está trazendo o céu para a terra. As trevas vão se dissipando e você vai estabelecendo luz. A luz divina, a luz da presença divina. E isso é importantíssimo
para nós, sem sombra de dúvidas aí, ok? Então, aprendamos essa questão aqui dos sonhos de José. Aqui no caso, vendo o lado positivo que Rashi traz para nós nesse sentido aqui, ok? Baruch Hashem. Yaakov esperava ansiosamente que o sonho de Yosef se concretizasse, né? Rashi traz a pergunta, né? Porque Yaakov, ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus. Yaakov estava acostumado a lidar com anjos, a conversar diretamente com Deus. Então Yaakov sabia muito bem, realmente, essa dimensão espiritual. E quando ele viu os sonhos de Yosef, ele sabia o que iria acontecer. Ele estava entendendo essa questão que Yosef, ele seria o líder de todo o povo judeu. Ele seria líder sobre os seus irmãos mais velhos. Ele sabia que Yosef, de alguma forma, ele iria trazer redenção para o seu próprio pai, Yaakov. Mas ele também sabia que aquele momento era um momento imaturo de Yosef. Que Yosef estava, além de ser muito jovem, com toda o seu potencial, ele estava desprovido realmente de um equilíbrio entre a alma divina e a alma animal. Então ele alimentou mais a alma animal e por isso ele fazia as fofocas e trazia essa perturbação dentro da própria família, ok? Então, entre outros detalhes, nós estamos vendo aqui a questão de que nós precisamos fazer de tudo para que a paz e a harmonia na família prevaleça. Nós não podemos permitir que nenhum membro da família, e muito menos externo à família, venha trazer contendas. Então, por isso que Yaakov, ele repreende Yosef, porque ele contou aqueles sonhos aos seus irmãos, e depois ele vem e conta ao seu pai a questão do segundo sonho, o sol, a lua, as estrelas. Então Yaakov, ele repreende Yosef, porque não é assim que as coisas fazem, não é assim que devem ser feitas. Precisa ter equilíbrio, precisa ter harmonia. Então sabe aquele famoso ditado que diz assim que há momentos que é melhor você engolir um sapo boi do que você falar alguma coisa e provocar uma grande briga, uma grande discórdia? Por isso que também tem outros detalhes aí que fala sobre a questão. O meu silêncio não significa que eu estou concordando com o que você diz, mas o meu silêncio está apenas dizendo, vamos evitar contendas. Por isso que quando você conversa qualquer assunto com pessoas que são radicalmente contra e sem motivo, porque nem sabe por que são contra, né? Principalmente aquilo quando está firmado em verdades e fatos, né? As pessoas se tornam contras, né? E não sabem nem explicar o porquê. Pessoas que vão em manifestações sobre certos assuntos, o que você está fazendo aqui? Não sei. Falaram que era para vir aqui ficar mexendo essa bandeira para lá e para cá e ficar gritando aqui. Eu estou fazendo isso daí. Estão pagando aí um lanchinho e uns cruzeirinhos aí, então estamos fazendo aí. Então essa é a questão. Então é melhor se calar do que realmente arrumar confusão, ok? Assuntos importantes, quando é dito com verdade e fundamento, é um assunto para ser discutido entre pessoas inteligentes, que não estão presas a ideologias, militâncias e por aí afora vai. São pessoas que são livres para servir a Deus. Então a sua mente, o seu intelecto é livre, não está preso, não está escravizado por nada. É livre. E é esse sentido que nós precisamos estar
sem sombra de dúvidas. E Yaakov viu que Yosef ainda não estava preparado para tal questão e foi necessário repreendê-lo sem sombra de dúvidas. Ok? Carla Oliveira, também chegando por aí, Baruch Hashem. Carla, aliás, Kátia Oliveira, né? Coloca o nome da cidade aí, Kátia, para a turma saber de onde você está conectando conosco, Baruch Hashem. Então, os nossos mestres do Hassidismo, sobre essa questão aqui, né, se Yaakov, ele esperava ansiosamente que o sonho de Yosef se concretizasse, então traz para nós dois aspectos aqui para nós observarmos. Todos os outros irmãos, o primeiro aspecto, optaram por ser pastores, né? Que eles pastoreavam os seus rebanhos, né? A Kátia Oliveira é de São Paulo, capital, Baruch Hashem, Kátia. Porque para poderem se dedicar apropriadamente a Deus, eles precisavam se isolar das distrações da vida cotidiana. Yosef era, então, superior nesse sentido, pois ele era capaz de se manter mergulhado na mundanidade e ainda assim permanecer impecável em seu serviço a Deus. Por isso, Yaakov esperou impacientemente que o sonho de Yosef, de que seus irmãos se tornariam submissos a ele, se cumprisse, para que eles então também se beneficiassem de alguma forma da grandeza do seu irmão Yosef. Na realidade, era somente obtendo algo de grandeza espiritual de Yosef que as outras tribos poderiam sobreviver às dificuldades do exílio, né? Ou o segundo item, Yaakov estava esperando impacientemente por Mashiach ben Yosef, o precursor de Mashiach ben David, né? Então, tem essa questão aí. Mas, de qualquer forma, Yaakov estava ansioso, sim, pela liderança de Yosef, seja a liderança de Yosef, o seu filho de velhice, como também o Mashiach ben Yosef, Mashiach filho de Yosef, que é o precursor de Mashiach ben David, né? Trazendo esse aspecto aí sobre as nossas as profecias de Mashiach, ok? Então Yaakov tinha essa visão toda. Nós vamos ver mais ali na frente que Yaakov, antes de morrer, ele chama os seus filhos e diz para eles: venham para receber a bênção e eu vou mostrar para vocês, eu vou contar para vocês, vou revelar para vocês o que acontecerá nos últimos dias. Yaakov sabia exatamente o que iria acontecer nos últimos dias. Mas naquele momento em que ele vai falar, repentinamente dá um branco e ele esquece, né? Ou seja, Deus faz ele esquecer totalmente a visão dos últimos dias para que não fosse contado ali naquele momento, pois o momento não era propício, ok? Então, quando nós estivermos lá, nós vamos falar mais detalhes sobre essa questão, o porquê que Deus fez Moisés, porquê que Deus fez Yaakov esquecer-se dos últimos dias e não contou aos seus filhos, ok? O Moisés Pires de Castro, né, morador em Bebedouro, Benei Noor, também está presente aí, era morador em São Paulo, capital também, e veio para o interior, né, Bebedouro, um pouco longe daqui de Bauru, né, por isso que está difícil a visita do Moisés aqui na sinagoga Benei Noor, regional Bauru. Mas uma hora dá certo, né, Moisés? Ok, Baruch Hashem. Então nós temos esse detalhe aí. E vejam bem, amados, dentro desse aspecto aí, os irmãos de Yosef, eles optaram por serem pastores dos seus rebanhos. Então, quando eles levavam os seus rebanhos de ovelhas para pastorear, então eles colocavam lá, não precisava fazer nada, né? Só olhar e ver se não vinha nenhum predador, e enquanto isso as ovelhas estavam ali ruminando, depois descansavam, depois bebiam água, etc. e tal. Então eles tinham tempo de poder mergulhar
nos assuntos de Torá, estudar, né? E assim, ao estudar, eles estariam exatamente mergulhados dentro da Torá e separados da mundanalidade. E isso daí fez com que eles colocassem-se da forma ermitão, ou seja, a vida secular eles separaram e ficaram somente dentro daquilo no campo espiritual. E é nesse sentido que Iosif vem na contramão, onde Iosif ele realmente mergulha na mundanidade, né, na mundanidade, e ao mesmo tempo mergulhado nos assuntos de Torá. E nós vamos ver exatamente isso depois que ele é vendido como escravo para o Egito. O Egito representava naqueles dias tudo que não presta em todas as questões éticas, morais e espirituais. Era uma depravação sem limites, certo? Então era demais as coisas. E ao mesmo tempo era a maior potência militar que existia. Então por isso que o Egito saía para guerrear contra os povos e sempre trazia escravos. O povo judeu não foi para o Egito como escravos. O povo judeu foi para o Egito convidados do Paró. Porque Iosif conversou com o Paró. E o Paró disse: diga para que o seu pai e a sua família venham para o Egito. Nós vamos cuidar deles. Então, o povo judeu não foi escravo para o Egito. Mas lá no Egito, eles se tornaram escravos por causa do faraó que não conhecia Iosif, né? Fez com que o povo mergulhasse na escravidão. Ok? Mas o povo judeu não foi escravo para o Egito. É bom lembrar disso daí, ok? Baruch Hashem. Ana Santos, chegando por aí. Ana, qual cidade que você está? Coloca pra gente aí, fazendo favor, por gentileza, ok? Então, isso é uma coisa para se lembrar sempre, ok? Porque quando se fala o povo judeu foi livre, liberto da escravidão do Egito, muitas vezes vem um ledo engano aí, achando que ele foi escravo para o Egito. E ele não foi escravo para o Egito. Ele foi convidado pelo Paró, o faraó, realmente a ir para o Egito. E o Paró disse: nós vamos cuidar da sua família, Iosif. Ok? Então, esta é uma outra questão que nós precisamos estar aí mergulhados no conhecimento e no saber. E as mensagens do nosso Rebbe Menachem Mendel, que traz para nós, né, nos seus comentários aqui sobre essa nossa paraxá, então fala sobre Iosif no Egito, né? A nossa paraxá desta semana, ela começa com a história de Iosif, filho de Yaakov, após ele se estabelecer, que significa Vayeshide, ele se estabeleceu em Hebron. Iosif compartilha com seus irmãos os seus sonhos, em que se vê como o futuro líder da família de Yaakov, né? E também e a aparente vaidade e egoísmo de Iosif, né? A aparente vaidade e o egoísmo de Iosif convence seus irmãos que ele representava uma ameaça para a missão divina da família de Yaakov, né? As tribos de Israel. E por isso eles procuravam uma forma para eliminar Iosif. Então Iosif é vendido ao Egito como escravo, onde primeiro ascendeu ao cargo de responsabilidade na casa do seu amo, que foi Potifar, ou Potifera, né? Mais literalmente Potifera. Mas depois é aprisionado em razão de falsas acusações por causa da mulher de Potifera. Interrompendo esta narrativa durante a nossa paraxá, aparece o relato sobre um dos filhos de Yaakov, Yehudá, que nós vamos ver mais para frente aí, que é hostilizado pelos seus irmãos, e então ele se isola dos seus irmãos e da família, vai para uma outra região, e ali ele casa, né, o seu filho mais velho com Tamar, e ela fica viúva, sem ter filhos. O seu outro filho casa com ela, a questão do levirato, e também ele acaba morrendo e ela fica viúva, e o terceiro filho de Yehudá, o novato, o novinho,
Então ele faz uma promessa de dar a ela como marido, mas que ele precisava se tornar mais maduro. E ela fica esperando, os meses passam e nada acontece, né? Então, Tamar, nora de Yehudá, consegue levá-lo a relacionar-se com ela e com quem tem filhos, né? Nós vamos ver esses detalhes aí mais para frente. Essa é uma visão geral da Paraxá que o nosso Rebbe traz para nós, mas na nossa aliá, né, do dia de hoje, a necessidade de mentor espiritual. Então nos fala os 2 sonhos de Iosef. O feixe de espigas de cereais são formados por hastes individuais que crescem separadamente, cada uma em sua própria cavidade. Agrupá-las em feixes simboliza a nossa primeira tarefa na vida: reunir os nossos talentos e capacidades, unindo-os a serviço da santidade de Deus. Uma vez que nos tornamos um feixe, ou seja, nos reunimos, nos unimos em unidade, então nós realmente vamos precisar buscar agora a orientação e a inspiração de um Yosef, né, de um líder espiritual. Então, aqui o que traz para nós o nosso Rebbe dentro da questão do primeiro sonho, os feixes de cereais. Os feixes de cereais, eles são hastes individuais. Mas quando eles se unem em feixe, então eles se tornam o quê? Fortes, unidos. E isso daí traz o aspecto exatamente da nossa vida. Nós somos espigas de cereais, nós somos indivíduos. E individualmente, cada um é um. Então nós estamos separados como espigas de cereais. Mas quando nós somos unidos em feixes, então nós nos tornamos um. As espigas são reunidas, elas são colocadas em feixes e elas se tornam o quê? Juntas, unidas em unidade. Isso traz o quê? Força. Isso traz cada vez mais, juntos, nós de fato somos mais fortes, como o nosso Rav Yaakov costuma dizer. Juntos nós somos mais fortes. Então, dentro desse sentido, quando nós estamos juntos e nós reconhecemos que o monoteísmo com fundamento judaico é realmente a nossa vida espiritual a ser seguida, nós precisamos de um mentor, nós precisamos de um orientador. E no caso nosso específico, Bnei Noach Brasil, a nossa liderança, Yaakov Gerenstad, é o nosso mentor, é o nosso orientador espiritual. Então, por isso, pode ter aí milhares de rabinos falando ABC. O que importa para nós é o que o nosso Rav Yaakov Gerenstad diz. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo simples aí, né? A Ana Santos é da cidade de Dias Dávila, lá na Bahia. Baruch Hashem, Ana Santos. Bom estar aqui conosco. Então, vejam bem, amados. Por exemplo, há uma linha de rabinos, por exemplo, que fala que o Bnei Noach não pode, na sua comunidade onde se reúne, não pode usar o termo sinagoga. Tem alguns Bnei Noach também, por concepção pessoal ou influência de outros, sabe lá o quê, também fala por aí, né? Bnei Noach não tem sinagoga. Para nós isso não importa. Qual é a palavra do nosso Rav? Qual é a orientação do nosso rabino? O nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? No projeto Faratistá do ano passado, ele escolheu 9 cidades, 9 localidades que podem usar o termo sinagoga, Bnei Noach, não pode deixar de colocar Bnei Noach, identificação, sinagoga, Bnei Noach, para que todo judeu e não judeu saiba que aquela sinagoga é para não judeus que abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica.
Então, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele então autorizou para que nós pudéssemos ter sinagoga Benei Noach. E é por isso que a sinagoga Benei Noach regional Bauru tem esse nome. Nós não fizemos da nossa cabeça por decisão própria. Vamos dar uma de bacana aí, vamos colocar a sinagoga Benei Noach. Negativo. Tudo que nós procuramos fazer, amados, é sempre com uma orientação de um mentor espiritual. Nós não podemos criar religião, nós não podemos criar novos costumes no nosso andar de fé. Por isso que é monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, pela graça e a misericórdia de Hashem, por exemplo, nós da sinagoga Benei Noach regional Bauru, tudo que nós fazemos e procuramos fazer sempre é com orientação rabínica do nosso mentor espiritual. Então, por isso, a liderança do movimento Benei Noach Brasil, se você não sabe, tem um só líder, é o Rav Yaakov Gerenstad. É o único rabino líder do movimento Benei Noach Brasil. E todos aqueles que estão, de fato, filiados ao movimento Benei Noach Brasil, têm como mentor espiritual o Rav Yaakov Gerenstad. Ponto. Ah, mas o rabino A, B ou C diz tal coisa. Com todo respeito, não quero saber. O que importa para nós é o que o nosso rabino diz. Ponto final. É Pirkei Avot, a sabedoria dos nossos mestres dentro do Talmud. Capítulo 1, verso 6. Procure um rabino para si e sigam. Por isso que a gente sempre fala aqui, né, com todo respeito, mas numa linguagem chula, para que você possa entender. Nós não podemos ser macaquinhos que ficam pulando de galho em galho. Ah, hoje eu ouvi meia dúzia de rabinos. Ah, hoje eu ouvi uns 10 rabinos. Grande coisa. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Na prática não quer dizer nada. Porque a pergunta é, quem é o seu mentor espiritual? Quem é? Ah, mas eu tenho o rabino A, B e C. Confusão à vista. Certamente você terá. Ok? Então, por isso, né, buscando a orientação e a inspiração de um Yosef, entre aspas, de um líder espiritual. Então, o nosso Rav Yaakov Gerenstad é o nosso líder espiritual. E à medida que amadurecemos espiritualmente, nos elevamos acima da consciência terrena, recuperamos a consciência celestial original da nossa alma e brilhamos como as estrelas. O nosso Rebbe Menachem Mendel, que é o mentor espiritual desta geração. E ele enviou os seus emissários, os rabinos Rabad, para serem exatamente aqueles que vêm se tornar mentores espirituais de vários lugares, localidades, países, estados, cidades, vilarejos e companhia limitada. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o nosso líder máximo espiritual da nossa geração, então ele diz, à medida que amadurecemos espiritualmente, nos elevamos acima da consciência terrena, alma animal. Recuperamos a consciência celestial, alma divina, original da nossa alma. Ou seja, amados, nós precisamos procurar entender e termos convicção que aquele que formou, aquele que criou a nossa alma é o único Deus, o único Redentor, o único Salvador. É Hashem. E ao criar a nossa alma, ele criou a nossa alma pura e monoteísta, com uma consciência do único Deus. E é por isso que nós precisamos realmente elevar-nos cada vez mais, para que essa consciência celestial, original da nossa alma, a nossa alma divina, seja forte. E juntos
nós sejamos esse feixe fortes no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Correto? Baruch Hashem. Temos aí o Wendy Benner, né? Wendy Benner. Eu acho que falei certo, né, Wendy? Dias. É de Dias Dávila também, Bahia? Né? Confirma aí para nós qual a sua cidade, Wendy. Ok? Baruch Hashem. Então, amados, a nossa, vamos dizer, a nossa luta diária é para nós recuperarmos cada vez mais a nossa consciência celestial original da nossa alma, para que nós possamos, ombro a ombro com o povo judeu, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, entendeu? E aí, dessa forma, vamos brilhar, né, como estrelas. Significa, as pessoas vão olhar para a tua face e vão dizer, você está brilhando. Logicamente, não como Moisés, ok? Isso é ímpar. Mas assim, as pessoas, elas quando olham para você, elas precisam ver o brilho dos teus olhos. A luz divina nos teus olhos. Ver realmente que você tem um semblante que transcende realmente paz, harmonia, tranquilidade, serenidade, sabedoria, entendimento, conhecimento, paz, harmonia, e assim sucessivamente. Entendeu? Então é dessa forma que nós vamos realmente transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Mesmo neste nível, não devemos confiar nas próprias conquistas para buscar a inspiração, porque isso pode nos conduzir à estagnação e à complacência. Devemos, pelo contrário, buscar o nosso Yosef, o nosso mentor espiritual, para obter mais ideias e inspiração, né? Então, esse nosso Yosef são dois estágios também. O mentor espiritual, que é a nossa liderança, e esse Yosef no seu interior. Porque à medida que nós temos a autoconfiança, nós podemos cair no erro da estagnação e complacência, né? Ou seja, bom, eu sei, eu sou bom, eu sou bambambam. Então nós precisamos tomar cuidado exatamente com essa questão, ok? Para que nós não possamos cair nas armadilhas e nas ciladas do nosso ego, do nosso egocentrismo, ok? O Luiz Alexandre Rosenberg, né? Baruch Hashem. Coloca o nome da cidade aí, por gentileza, Luiz, para saber de onde você está, ok? Quanto à questão de confiar na providência divina, o nosso Rebbe, ele diz que, apesar de Deus permitir realmente as provações para Yaakov, todavia ele não abandonou a sua confiança em Deus, na providência divina. A experiência de Yosef demonstra claramente que tudo que acontece, muito além do que nos damos conta, é orquestrado por Deus para o nosso benefício. Ou seja, nós vamos ver aí que realmente tudo que aconteceu com Yosef foi uma providência divina, para poder salvar o povo judeu da extinção, pela seca e pela fome. Entendeu? Então, a providência divina estava em tudo na vida de Yosef. E quando os irmãos mandam para o seu pai a túnica toda manchada de sangue, naquele momento, Yaakov, ele reconhece a túnica, ele vê o sangue, e ele fala, algum animal feroz destroçou meu filho. E ele grita com dor no seu coração sobre isso. Mas Yaakov, ele era um profeta de Deus, um homem de Deus. Ele estava acostumado a falar com Deus de forma que quase que palpável. Ele tinha contato com anjos. Como que ele não percebeu a mentira ali? Providência divina. Para que ele realmente não soubesse que Yosef estava vivo. Porque havia propósito nisso. Então, a confiança na providência divina traz para nós a mensagem dentro desse aspecto. Não importa quão forte seja a tua adversidade, confie que Deus está no comando de tudo.
Deus está providenciando tudo para o seu bem. E você não pode duvidar disso. Confie, né? Bitachon, confiança em Deus, ok? Baruch Hashem. A Silvana Peixoto, também aqui de Garça, né? Interior de São Paulo, região de Bauru. E a nossa prima ali, junto com toda a família ali em Garça, né? E saudações aí, prima Silvana, e toda a família aí, Baruch Hashem, ok? Aqui apareceu Enzefanza, discipular, né? Gentileza aí, coloca para nós o nome da sua cidade também. Enzenanza, discipular, né? Baruch Hashem. A Raquel Ferreira da Silva, Baruch Hashem. Então, amados, o importante é termos essa confiança. Devemos aprender com Yosef, que pagou com bondade a maldade de seus irmãos e continua amando-os, apesar do ódio que eles mostraram contra ele, né? E, finalmente, a questão de evitar a negatividade. Vejam bem, dois irmãos de Yosef, Shimon e Levi, sugeriram matá-lo, mas Reuven, o irmão mais velho, propôs que ele fosse jogado num poço, né? Deixando o seu destino nas mãos divinas, nas mãos da divina providência. E o poço escolhido estava seco e repleto de serpentes e escorpiões, né? Antes de entrarmos nesse detalhe, só lembrando aí uma questão, né? Quando Shimon e Levi, os demais irmãos, fizeram um pacto, né? Realmente de vender Yosef, né, para os mercadores, então eles fizeram um pacto para ninguém abrir a boca e não contar nada para o pai, que na realidade Yosef estava vivo. Mas aí o que acontece? Reuven não estava mais presente. Ele sugeriu realmente que Yosef fosse jogado no poço, que estava seco, ele sabia disso. E ele se ausentou. Por que ele se ausentou? Segundo o Talmud, fala para nós que Reuven ele ia entrar noturno para cuidar do seu velho pai, Yaakov. E ele precisava estar em casa. Então ele teve que empreender viagem rapidamente de retorno para poder ficar no seu turno de vigilância para com o seu pai. Então ele se ausentou. Então aí nós temos o quê? Nós temos os 9 irmãos reunidos. Reuven estava ausente, 10. E Yosef estava dentro do poço, 11. E Beniamim ainda não estava nesse escopo todo, porque Beniamim estava fora de tudo e de todos. Certo? E então, nesse sentido, Beniamim estava fora dessa organização de colocar um fim em Yosef. E aí, então ele estava em 9. Então foi o que eles disseram, mas espera aí, para que haja um acordo, realmente aqui precisa ter 10, aquela questão do Minyan, 10 varões unidos, reunidos. Mas aí o que eles fizeram? Então diz, né, o segundo Midrash, diz que eles convidaram Deus para ser o 10º junto com eles. Então Deus se tornou o 10º junto com eles. Então eles fizeram um acordo e fizeram com que ninguém abrisse o bico e não falasse a verdade para o pai. Por isso, segundo o Midrash, que quando Yaakov ele pega da túnica de Yosef e vê o sangue, ele não vê que o seu filho Yosef está vivo. Por quê? Porque Deus estava junto com os 9, completando o 10º, naquele acordo para que Yaakov não soubesse a verdade por enquanto. Então, segundo o Midrash, foi por isso que Yaakov não conseguiu ver que Yosef estava vivo. Maravilha. Realmente, sabedoria judaica é algo maravilhoso. Ok? Então, isso daí. Toninho Teles, lá de Bonito, Bahia. Baruch Hashem. Então, completando aqui, né, a questão do poço vazio, a negatividade, alegoricamente, o poço representa a mente humana. A nossa mente é um poço sem fundo, na realidade. É um poço sem fundo. E a água, ela é exatamente aquilo que simboliza a Torá.
O episódio aqui nos conta exatamente que a maneira mais segura de manter a mente livre de serpentes e escorpiões, né, que são o quê? Noções negativas e destrutivas, é assegurar-se de que ela sempre seja repleta de conteúdo da Torá. E para nós, Beninu, além do conteúdo da Torá, as 7 leis de Noah e as suas ramificações. Porque a Torá de Deus é íntegra e restaura a alma. Ok? Ellen Halper, né? Também está aí, gentileza, colocar o nome da cidade para nós, Baruch Hashem. Então, amados, vejam bem como que nós podemos evitar a negatividade. É encher, no bom sentido, cada vez mais alimentar a nossa mente, o nosso intelecto, com palavras da Torá e com as palavras das 7 leis de Noah. Para que serpentes e escorpiões estejam longe de nós. E Yosef, quando foi jogado no poço, as serpentes e os escorpiões não puderam se aproximar dele. Por quê? Porque ele era mergulhado na Torá. Ele sabia colocar harmonia, mesmo apesar das suas falhas, ele sabia colocar em harmonia o mundo físico e o mundo espiritual. Então Deus não permitiu com que serpentes e escorpiões se aproximassem dele. Deus é o nosso escudo. E esse escudo se torna forte quando nós, de fato, colocamos a Torá e as 7 leis de Noah nas nossas vidas, no nosso intelecto, no nosso coração. Nós temos a providência divina. Entendeu? Então, por isso, amados, né, dentro desse propósito aí, que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos emergidos cada vez mais imergidos cada vez mais na Torá, nos aprofundarmos cada vez mais na Torá, estarmos realmente reunidos, unidos, juntos, em unidade. Mesmo que não possamos ter a possibilidade de estarmos no mesmo lugar para as nossas reuniões, mas nós podemos estar juntos em feixes. Pelo quê? Pelo posicionamento de fé e de confiança, monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Então nós vamos em frente, transformando este mundo para ser a moradia de Deus, para que brevemente, a qualquer momento mesmo agora, Mashiach, o justo Mashiach, se revele para a redenção final, para que estes feixes estejam juntos, unidos, em plena unidade, nos 4 cantos do nosso planeta, para o serviço, ombro a ombro, com o povo judeu, o filho primogênito de Deus, ombro a ombro, no serviço a Hashem. Com a graça do nosso Eterno, quinta-feira é o nosso próximo encontro. Shalom, shalom, gratidão pelas vossas presenças.